você que está aqui, talvez nos visitando pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou se você é o nosso amigo, está sempre conosco, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo venha tocar no seu coração nesta noite, para que você saia daqui preenchido com a palavra do Senhor. Esse é o nosso desejo, sinta-se abraçado por esta igreja, pela liderança desta igreja e também, principalmente, pelo nosso Deus. E nós iremos adorar o nome do Senhor nesta noite, cantando o hino Herdeiros do Rei. Amém, que maravilha, somos filhos do reino. O Senhor Jesus está muito próximo para voltar, e a pergunta é, se Ele voltasse hoje, qual seria a sua resposta? Você diria, eis-nos pronto? Assim como diz no livro de Isaías, né? Eis o nosso Deus a quem nós esperávamos. Então, se você não está pronto, hoje é o dia de você estar preparado para a volta do Senhor Jesus, porque não sabemos o dia e a hora do nosso descanso, mas por isso precisamos estar preparados. Então nós iremos cantar esse hino, eis-nos pronto, e não gostaríamos de cantar sozinhos aqui, só nós, gostaríamos que toda a igreja cantasse conosco em uma só voz, todos animados. Todos prontos, disse o mestre, a comigo padecer. E acordando responderam, eis-nos prontos a morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser Jesus,
para seguir-te, ergueremos nossa voz. Quero ver a igreja cantando, só a igreja. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus. Venha ajudar-nos, olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Quando o mundo, nosso mestre, regressar, nós diremos: eis-nos prontos para irmos para o lar. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Amém, louvado seja Deus, que possamos todos os dias estarmos prontos e firmes para esperar o nosso Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos nos colocar em pé, continuar a nossa adoração cantando esse hino maravilhoso. Acredito que todos conhecem, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai louvor de Deus. Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Amém. Nessa igreja, neste templo, temos muitos irmãos que nesse momento devem ter algum aperto no coração, passando por alguma ansiedade, algum parente que está doente, amigo. E sabemos que ainda mais se você abrir os noticiários, abrir os jornais, nós vemos como está o mundo hoje em dia, né? Guerras, brigas e todo tipo de coisas ruins que podem afetar nosso emocional, podem afetar nosso meio familiar, nosso meio
de amigos, escolar, trabalhos. E aqui, em Mateus 24, 29, fala assim, né? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Que nós possamos fazer de tudo para estar entre os escolhidos. Pois lá em João fala, né, que Jesus é o nosso bom pastor, ele nos conhece e nós conhecemos ele. Que devemos nos dedicar cada dia mais, levar as nossas súplicas a ele e deixar que ele conduza as nossas vidas. Neste momento, convido a você a se colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, grandioso Senhor, maravilhoso Rei dos Reis, que habita as alturas dos céus. Sabemos, Pai, o Teu poder. Sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que sempre estará com as mãos estendidas. Como eu disse, Pai, vemos quão turbulento está esse mundo. E nós temos vários percalços em nossas vidas, Pai. Vários problemas. E pedimos, Pai, que venha, que o Senhor derrame o Seu Espírito Santo sobre nós. O nosso Consolador. Pois Jesus já venceu na cruz pelos nossos pecados. Agora, Pai, nos conduza firmemente nessa estrada, para que assim, no final, possamos estar contigo nas mansões celestiais. Seja com os dízimos e ofertas. Já agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provém de Deus. Som, oi. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu que aquele que ali dormia no sono eterno reviveu. Um anjo poderoso
seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como um rei e aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir, ainda falta você não resistir. Há tanto amor ao seu Senhor, a festa está preparada, só falta você. A festa está preparada, só falta você. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar. Tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu
Som. Amém, amém. Testando som, 1, 2, 1, 2, 1, 2, som. Amém. Som, agora está vindo. Você pode dizer amém? Deus tudo pode fazer. Deus tudo pode fazer. Eu creio que Deus pode fazer milagres na sua vida. Eu creio que Deus pode fazer milagres na vida dos seus filhos. Eu creio que Deus pode fazer milagres na vida dos seus netos. Eu creio que Deus pode fazer o que é impossível, que todo mundo diz que é impossível de acontecer. Deus pode fazer. Se nós cremos e vivemos com Ele, Deus pode fazer todas as coisas sobre nós, amém? Eu estou muito feliz, eu sou o pastor Richard Figueiredo e eu estou me apresentando porque eu estou vendo alguns rostos que eu não vi aqui desde sexta-feira. Nós estamos num movimento aqui na nossa igreja central, adventista aqui de Várzea Grande, da qual nós chamamos de Adore. Adore é um movimento de adoração e reavivamento espiritual. Todos nós precisamos nos voltar à verdadeira adoração a Deus. E nós estamos fazendo uma série que ela vem desde sexta-feira à noite. Então na sexta-feira à noite eu abri a Bíblia aqui falando sobre a experiência de Jó. Jó, você sabe a história dele, né? Ele tinha tudo, depois ele passou a ter nada, e no final ele voltou a ter tudo. E Jó, ele tinha 3 tipos de riquezas. A Bíblia fala que ele tinha uma riqueza espiritual, ele era um homem íntegro, ele era reto, e a Bíblia diz que ele era justo, mas principalmente ele era temente a Deus. Então ele era um homem que tinha uma riqueza espiritual. Depois diz que Jó, ele teve 7 filhos e 3 filhas, ele teve 10 filhos. E ele teve uma riqueza familiar. E depois a Bíblia diz que ele tinha muitos servos, muitos animais, camelos, bois, terras. Ele era um homem muito rico, ele tinha uma riqueza material. Em algum momento da vida dele, Jó perdeu a riqueza material, ele perdeu a riqueza familiar, porque também, infelizmente, os filhos dele vieram a perder a sua vida. Mas a experiência de Jó mostra que ele não perdeu a riqueza espiritual. E a riqueza espiritual é a parte mais importante da nossa vida. Diz que até no momento pior da vida de Jó, ele diz assim: eu vim nu e eu vou voltar nu. E ele diz assim: eu vou continuar adorando a Deus. Deus restituiu tudo para Jó. Ele teve a riqueza material que voltou, ele teve a riqueza familiar, porque ele teve 10 filhos de novo, e Valdete, mesmo aqueles que ele perdeu, Deus deu em dobro, porque no céu ele vai estar com 20 filhos no céu, então Deus restituiu tudo em dobro para ele, mas principalmente a experiência espiritual, porque Jó falou assim: olha, antes eu ouvia, mas agora eu consigo ver com meus próprios olhos a tua glória. No sábado pela manhã, eu estou fazendo um breve resumo, tá? No sábado pela manhã, eu falei da experiência da adoração sobre uma oração de Jesus. E sabe que a nossa adoração, ela envolve muito como nós conversamos com Deus. Nós temos que saber orar. Nossas orações, às vezes, são egoístas. Eu vim da fé católica. Como católico, na fé católica, eu aprendi a rezar. A reza é um conjunto de repetições. E é bonito na fé católica. Quantos vieram da fé católica? Levante as suas mãos. Na fé católica você pega o terço e você vai repetindo, e tem uma coisa bonita, que pela fé você acredita que de tanto repetir, Deus vai te ouvir. A Bíblia, ela ensina, e Jesus fala que a oração é mais do que repetição. É nós abrimos o coração, falarmos com Deus, mas às vezes nós ficamos pensando, Alessandro, só em nós, na nossa oração, no que eu quero, no que eu preciso. E geralmente nós temos uma maneira egoísta de falar com Deus, né? Ó Senhor meu Deus, olha a minha família, olha meu esposo, olha meu filho, olha meu trabalho, olha meu dinheiro, olha minha artrite, minha artrose. E nós temos assim aquela oração de pedir.
Jesus, ele nos ensina que o centro da adoração, da oração, quem que é? É Deus. Quando ele ora assim, Pai nosso que estás o quê? No céu, santificado seja o teu nome, venha o quê? O teu reino, seja feita a tua vontade. Então o centro da oração, quando nós falamos de adoração, o centro da oração tem que ser quem? É Deus. No sábado à tarde eu falei de um problema, porque tudo é adoração. Sabe, Giza, lá no céu, Satanás, que antes era Lúcifer, um anjo de luz, ele questionou por que Jesus que tinha que receber a adoração. Então, a adoração que era dada a Jesus, que ele era o rei dos reis, Satanás questionou, e ele queria a adoração para quem? Para ele mesmo. Falou, mas por que eu tenho que adorar Jesus? Por que eu tenho que me curvar? Por que eu tenho que dar glórias a Ele? Por que eu tenho? E ele falou, por que não eu? E depois disso ele foi expulso do céu, porque ele fez uma rebelião sobre a adoração. Ele queria implantar uma falsa adoração. Quando começou a história da terra, você tem Adão e Eva. E Satanás chegou lá na árvore, porque ele foi uma serpente, e lá na árvore, ele olhou para Eva e falou assim, olha, se você comer desse fruto, os teus olhos vão abrir, e você vai ser igual a quem? A Deus. Em outras palavras, ele plantou o desejo no coração de Eva e de Adão também, de eles serem como quem? Deus. Em outras palavras, em vez de adoração a Deus, é adoração ao eu, porque eu serei o próprio Deus. Era isso que Lúcifer queria ser, Satanás, e depois Adão e Eva de certa maneira. Então nós temos essa tendência de nós queremos nos auto-adorar. É por isso que você se preocupa bastante com você. É por isso que você é preocupado com o dinheiro, com o teu sustento, com a tua saúde, onde você mora, com o que você tem, porque nós nos preocupamos com nós nascemos com essa tendência pecaminosa de nos auto-adorar. Quando você olha os mandamentos de Deus, eles são sobre adoração. Por exemplo, o primeiro mandamento que está lá, são 10 mandamentos em Êxodo, vou só falar 4. Não terás outros deuses diante de mim. Isto é o que, gente? Adoração. Não farás, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Isso é o que? Adoração. Olha o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é um nome sagrado, adoração. Olha o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, e isso tem a ver o quê? Com adoração, tem um dia da adoração. Então, para toda a adoração de Deus, existe também, criada pelo inimigo, uma falsa adoração. O que nós estamos fazendo nesse fim de semana? Nós estamos resgatando essas verdades, relembrando, e nós estamos fazendo visitação a todas as famílias. Eu acabei de vir de uma visita, de uma família, tive com a Leda e com o Elósio, e ontem eu fiz mais 3 visitas, e nós temos uma equipe, que vai visitando todas as famílias, e vai visitar vocês, e essa equipe vai visitar com um único objetivo, trazer instrução, Giza, para que a nossa adoração seja correta. Por exemplo, como é que eu faço o meu culto na minha casa? Meu culto individual? Como é que eu faço o meu culto familiar? Como é que eu relaciono com as pessoas? Como é que eu posso cumprir a missão de Deus? Todos os aspectos da adoração. Então é isso que está acontecendo esse fim de semana, tá bom? Eu tinha que gastar esses 5, 6 minutos introdutórios, para que você que está chegando aqui hoje, e eu queria que você não ficasse perdido. Então, vai fazer sentido o que eu vou falar agora à noite para vocês, tá? Porque é o seguinte, uma coisa nós precisamos entender. Leda, Deus tem o seu povo. Amém. Você acredita nisso? Deus tem o seu povo, está na Bíblia. Obrigado, querido. Deus tem o seu povo desde lá do Antigo Testamento. Você sabe que Deus, para salvar as nações, Ele falou assim, ele chamou Abraão, ele falou, olha, a partir de ti vai vir uma grande nação, e essa nação, ela tinha um objetivo, mostrar a atuação de Deus sobre eles, e como Deus cuidava deles, e para os outros também se converterem, e para os outros também fazer o quê? Adorarem a Deus.
Essa nação ficou conhecida como a nação de Israel. Infelizmente, quando você lê a Bíblia, todo o Antigo Testamento, o que aconteceu com essa nação? Ela conseguiu cumprir o que Deus queria dela? Sim ou não? Sim e não. Alguns momentos sim, alguns momentos essa nação estava firme com Deus, ela testemunhava de Deus, mas em outros momentos, essa nação, ela estava longe de Deus, ela falhou a Deus e ela até negou a Deus. Ela fez falsas adorações, abandonou a Deus, até o momento que Deus falou assim, olha, não está dando mais certo para vocês. Eles chegaram até a serem presos num país chamado Babilônia. Jesus chega para apresentar a salvação. E Jesus chega para apresentar a verdadeira adoração. Presta atenção, Jesus, ele vai, todos os momentos da sua vida, mostrando como é que é essa experiência de adoração. Ele vive com os discípulos, ele vive com as pessoas apresentando essa adoração. Quando Jesus morre, e ali se cumpre o plano da salvação, Jesus com os discípulos, ele estabelece a sua igreja. E o que é a igreja? Igreja é um conjunto de crentes. Igreja não é parede, não é teto, não é piso com porcelanato, não é projeção. Igreja é você e eu. É crente, é gente que vive com Deus. Isso aqui é um templo, mas igreja é gente, vem de eclesia, do povo de Deus está junto. E qual é o objetivo do povo de Deus? Adorar o Deus verdadeiro e mostrar essa adoração para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter adoração verdadeira. Agora, durante a história, depois da igreja primitiva, começa a ter a igreja durante toda a história até chegar a nós. Abra sua Bíblia no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Quando você abrir o Apocalipse, você vai ver assim, olha, que o Apocalipse ele foi escrito em linguagem simbólica. Então você vai ver Apocalipse 2 e 3, ele vai falar de 7 igrejas. Eu não vou ler aqui, mas você só vai ver num título, diz assim, a igreja de Éfeso, depois a igreja de Esmina, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a última igreja de Laodiceia. Isso aqui são 7 períodos proféticos. Essas igrejas foram reais, elas existiram, mas elas eram ilustrações, da qual João ouviu sobre essas igrejas, de períodos que teriam na história. Entenda uma coisa, durante toda a história, Deus teve o seu povo. Então lá no ano 100, no ano 300, no ano 500, no ano 1000, no ano 1200, na Idade Média, no ano 1500, 1700, Deus teve o seu povo. A última igreja de Laodiceia é o último povo de Deus, antes de se cumprir todo o sonho de Deus, que é a volta de Jesus, e nós vivemos para sempre adorando eles no céu. Amém? Agora, não se engane, como Deus tem o seu povo, Satanás continua criando também a falsa adoração. E a falsa adoração traz elementos para mudar os ensinos bíblicos, ou até pegar partes dos ensinos bíblicos e misturar com mentiras para criar falsa adoração. O tema de hoje é assim, Deus está guiando a sua igreja. Em outras palavras, Deus está guiando o seu povo. Agora, passa a folha aí e vai em Apocalipse 10. Tá? Quando de Apocalipse 1 até Apocalipse 10, se eu pudesse te resumir, para você aprender, vai falar de 3 coisas, Cris. E eu falo o nome de algumas pessoas aqui que eu sei, tá? 3 coisas, fala de Apocalipse 1 a Apocalipse 10. Fala assim, fala de 7 igrejas, fala de 7 selos e de 7 trombetas. Lembre-se, Apocalipse é uma linguagem simbólica. Esses 3 símbolos é a mesma coisa, é para contar a história do povo de Deus. De 3 maneiras diferentes, para que as pessoas possam compreender o que está acontecendo.
Quando chega em Apocalipse 10, está no final da história. E como é que eu sei disso? Vai lá em 10, no verso 7, diz assim: mas no dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos, os seus profetas. O que é o mistério de Deus? O 7º anjo, a 7ª trombeta, é o último período profético. Qual que era o segredo de Deus? Vamos ver no verso 8. E eu vi a voz vinda do céu, que estava falando de novo comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: me dá esse livrinho. Então ele falou: toma, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Então eu tomei o livrinho na mão do anjo, devorei na minha boca, e ele era doce como mel. Quando eu comi, porém, o meu estômago ficou o quê? Amargo. Fica com o dedo aí, vai agora em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Verso 4. Porque eu vou te explicar qual era o livrinho. Quando ele diz ali o livrinho, o que era esse livrinho? Olha lá, Daniel 12, o verso 4 diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, e muitos os esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Em outras palavras, Daniel, ele escreveu um livro que era profético, e quando ele quis saber a revelação desse livro, da profecia, o anjo falou assim: olha, Daniel, você vai fechar esse livro, você vai selar, e esse livro vai ser aberto só quando? No tempo do fim. Em outras palavras, a mensagem do livro de Daniel não era para o tempo de Daniel. E Daniel queria saber, mas o anjo falou: é no tempo do fim. Qual que é a mensagem do livro de Daniel? Daniel, o El é Deus, e Daniel significa Deus é meu juiz. O tema do livro de Daniel é sobre o juízo de Deus. Daniel, a principal parte dele foi quando ele revelou um sonho de Nabucodonosor, que tinha uma estátua, que tinha a cabeça de ouro, que tinha o peito de prata, que tinha o ventre de bronze, que tinha as pernas de ferro e que tinha os pés de ferro com barro. O que era o significado disso? Cada um deles era um reino, e esse reino teria domínio, e ia contar a história do mundo, até o último, que não se ligariam mais, ou seja, não teria um reino que dominaria o mundo inteiro. Você teve o reino de Babilônia, depois você teve a Medo-Persa, depois você teve a Grécia, depois você teve Roma, e por fim, depois, hoje pode ter Estados Unidos, pode ter Rússia, pode ter China, pode alguém querer dominar, mas não tem um domínio mais completo. E a história de Daniel termina com uma pedra vindo e destruindo toda essa estátua, e essa pedra era lançada sem mãos. Essa pedra significa o reino de Deus, porque a pedra se crescia, Américo, e tomava todo o mundo, e essa pedra simbolizava a volta de Jesus. Em outras palavras, o tema do livro de Daniel é a volta de Jesus. Quando você vê ali Apocalipse 10, 7, que diz assim: olha, na voz do 7º anjo vai se tocar a trombeta e vai voltar o mistério de Deus. Sabe qual que era, Daniel, o mistério de Deus? Era porque toda a Idade Média, todo esse dos anos 0 até o ano 1000, pouco tal, não se falava mais da volta de Jesus, porque essa é uma promessa bíblica, que Jesus vai voltar. Por que é a maior promessa bíblica, Giza? Porque quando Jesus volta, acaba dor, sofrimento, acaba morte, acaba o pecado, e nós vamos ter uma vida eterna para sempre com Jesus. Por isso é a maior promessa, mas não se falava disso. Então o anjo falou: vai lá, toma da mão, come. O que é comer? Não é comer, é um símbolo. Você vai estudar o livro. Qual livro? De Daniel. E aí a mensagem, ela vai vir sobre a volta de Jesus. Nesse período, teve um homem. Vamos ver se vai funcionar aqui. Beleza. Esse homem foi chamado Guilherme Miller, nos Estados Unidos. E ele começou a estudar o livro de Daniel. E ele, estudando o livro de Daniel, ele descobriu lá um texto chamado assim, Daniel 8,14.
até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E ele falou, o que é isso? E ele começou, 2.300 tardes e manhãs, bem, tarde e manhã na Bíblia é um dia, então são 2.300 dias. Há um princípio na Bíblia, que cada dia, profeticamente, significa um ano. Então ele pensou, são 2.300 anos. E aí ele pensou, e agora? Como é que eu vou saber dessa profecia? Quando é que começa essa profecia? E o livro de Daniel, ele diz que a profecia começaria com a reconstrução do templo de Jerusalém. E ele começou a ver quando é que iria ter essa reconstrução. E ele viu que tinha um rei chamado Artaxerxes II, que no ano 457 a.C., ordenou a reconstrução do templo de Jerusalém. E ele falou, então, aqui começa a profecia. O cálculo é simples. Ele pegou 2.300 e diminui 457, então você vai ter, Cris, 1.843. Só que o ano zero não existe. Então você pula o ano menos 1, você pula para o ano 1. Então ele falou de 1843, passa para 1844. Então ele falou assim, esse santuário purificado, ele vai ser o quê? A volta de Jesus, ele pensava. E ele começou a falar assim, olha, Jesus vai voltar no ano de 1844. E ele começou a pregar isso. Esse tema era desconhecido. E muita gente ficou interessada. Muita gente começou a acreditar que Jesus iria voltar. O nome dele era Guilherme Miller. Então criou-se um movimento, chamado o movimento Millerita. Qual era a mensagem deles? A volta de Jesus. E eles acreditavam que Jesus ia voltar numa data específica, 22 de outubro. Mas por que essa data, pastor? Porque eles falaram assim, qual que é o dia da purificação do santuário? Bem, na terra, na época lá do santuário, tinha um dia, que era o dia da expiação, da purificação, que era o 10º dia do 7º mês. Mas trazendo para o nosso calendário, o 10º dia do 7º mês era 22 de outubro de 1844. Então eles falaram assim, Jesus vai voltar quando? E esse movimento cresceu. Olha, os Estados Unidos, nessa data, ele tinha por volta de 17 milhões de pessoas. 1 milhão de pessoas estavam aguardando a volta de Jesus. O que aconteceu? Jesus não voltou. A mensagem, que ela era doce como mel na boca, quando ela caiu no ventre, ela ficou o quê? Amarga. Agora, olha o verso, volta lá em Apocalipse 10, no verso 11, diz assim, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha, essa palavra profetizar, ela na raiz grega, ela é a mesma de pregar. Então o anjo estava falando assim, olha, é necessário que você ainda pregue isso para muitos povos, tribos, línguas e reis. Pregue o quê? Pregue qual mensagem? Qual mensagem que você acha que era para pregar? A volta de Jesus. Deste movimento de 1 milhão de pessoas, fica quase ninguém. Fica um grupinho estudando, eles sabem, tem alguma coisa errada. Aí eles começam a marcar outras datas. Não, acho que Jesus vai voltar em 1845. Eu acho que ele vai voltar em 1846. Eu acho que ele vai voltar. Eles ficam cavucando, mas Jesus não volta. A Bíblia diz, Jesus próprio fala que o dia e a hora da volta de Jesus, quem que sabe apenas? Só o Pai sabe, o dia e a hora, né? Então nós não vamos saber, a Bíblia não diz quando é que Jesus vai voltar. Mas eles estavam assim sedentos. Deste movimento, começa um grupo, que eles não se denominavam assim, mas era um grupo que acreditava que Jesus ia voltar. E esse grupo ficou conhecido como Adventista. Então, Adventista é aquele que acredita no advento, na volta de Jesus. Quantos de vocês creem que Jesus vai voltar? Levante as mãos bem alto aqui. Muito bem. Então, se você acredita que Jesus vai voltar, porque são mais de 2.500 promessas na Bíblia que fala, Jesus fala, eu voltarei. Até Apocalipse 22,
Jesus fala assim, 3 vezes ele fala, eis que venho sem demora. 3 vezes Jesus fala. Então ele fala assim, eu voltarei. Você lembra daquele de João 14 que diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não for, vou-lo ter dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vou fazer o quê? Eu voltarei e te levarei para que você esteja comigo, para onde eu estiver, esteja vós também. É uma promessa, Jesus vai voltar. Todo aquele que levantou a mão e disse assim, eu creio que Jesus vai voltar, eu tenho uma revelação para você. Você é um adventista. Porque adventista é aquele que acredita na volta de Jesus. Então se você acredita na volta de Jesus, você é um adventista, levanta a mão e fala assim, eu sou um adventista. Porque você acredita, ser um adventista é dizer, eu acredito na volta de Jesus. Agora, esse movimento adventista, para aqueles que são adventistas, a data mais importante não é apenas 1844 que nasce esse movimento. Tem uma segunda data que é mais importante para esse grupo, que é 1863. Você sabe o que acontece entre esses... Por que essa data é importante? Porque demorou 19 anos para essa denominação ser organizada. Por que demorou tanto tempo para uma igreja ser organizada? Porque eles acreditavam que não precisava ter igreja, porque Jesus ia voltar. Então, para responder essa pergunta, nós precisamos entender que os mileritas, o que eles enfrentaram e como eles pensavam. As igrejas naquela época, as igrejas que foram organizadas, elas ridicularizavam a esperança do advento e expulsaram das suas fileiras. Em outras palavras, quando alguém chegava lá na igreja batista, na igreja assembleia, na católica, falava, eu sou adventista, eu acredito que Jesus vai voltar. O que eles faziam? Isso aqui já deu confusão, vamos expulsar. Então as pessoas não tinham aonde adorar, né? E eles eram ridicularizados. A aplicação de alguns textos, como Apocalipse 14, 18, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Em outras palavras, o povo fala assim, por que nós vamos fundar uma igreja? Porque isso aí, Deus não vai ter mais igreja, vai virar uma Babilônia. Então fala assim, não precisa de igreja. Eles consideravam toda a organização religiosa como o quê? Babilônia. E é compreensível que eles não desejassem entrar numa outra organização religiosa. Esse homem aqui foi um desses que viviam nesse princípio chamado George Storrs. Ele disse assim, nenhuma igreja pode ser organizada por invenção humana, sem se tornar o quê? Babilônia, no momento que for organizada. Então eles relutavam, eles falavam assim, nós não queremos ser organizados. Então, entre os guardadores do sábado, entre 1845 a 1850, eles não tinham nenhum nome, não tinham nenhuma organização, eles não tinham nenhum credo oficial. Eles se referiam assim como o pequeno rebanho, as ovelhas espalhadas. Nós somos o remanescente, os santos, os amigos. E como é que Deus manteve unido esse povo? Até que a igreja se organizou em 1863. Primeiro, eles se manteram unidos pela verdade presente. A verdade presente é a Bíblia. Eles estudavam a Bíblia sem parar. Eles tinham líderes apaixonados. Eles prepararam materiais periódicos da igreja para que eles pudessem estudar. E o que aconteceu? Eles iam chamando pessoas para orar, para estudar, e o rápido crescimento mostrou que esses pontos não seriam suficientes para manter a igreja unida. Só entre 1850 e 1852, a igreja passou de 200, aqueles adventistas, de 200 membros para mais de 3.000. E a partir daí começou a crescer 30% ao ano. Ela se estabeleceu em Michigan, Illinois, Wisconsin, Califórnia, Canadá. E aí, quando começa a crescer, o que acontece? Já começa a ter divisão no arraial. Muita gente já começa a confusão. E começou a ter divisão. Quais foram as divisões? Já começou a ter dissensão,
já começou a ter heresia. Onde eles adoravam, de quem que era a propriedade? Era dos próprios irmãos. Então não tinha propriedade de igreja, tinha os irmãos itinerantes, não tinha pastor, era irmão itinerante, e aí os irmãos ficavam fracos na fé, e aí não tinha os ministros. Como é que nós vamos manter esses ministros? E os membros? Um membro daqui ia colar, e para aceitar a pessoa da fé, então eles falaram assim, nós temos que ter uma mudança. E eles viram que eles tinham que deixar aquela perspectiva do movimento milerita, e que eles precisavam organizar esse movimento. Então, um dos líderes iniciais, chamado Tiago White, em 1853, ele fez 4 artigos com o título Ordem do Evangelho. E eu estou apresentando isso para você porque nós temos aqui pessoas que já são da igreja há muito tempo e outros que são há pouco tempo. E eu estou contando um pouco da história da igreja adventista, e lá no final você vai entender o que isso tem a ver com você. Olha o que ele disse assim: o irmão confusão dirá, isso parece Babilônia, estão seguindo a igreja caída. O irmão preguiça dirá, a causa do Senhor, o melhor que temos é deixá-la nas mãos dele, e ele cuidará de todo. E ele diz, o outro avarento fala, se Deus chama homens para pregar, que saiam e preguem, pois ele cuidará de todos. É um erro chamar Babilônia aquilo que está em harmonia com a Bíblia e bom senso, disse Tiago White. Então ele começou a escrever sobre o tema, e a esposa dele, Ellen White, que você já ouviu falar sobre ela, ela disse então, a menos que as igrejas sejam organizadas para impor ordem, nada tem do que se esperar, elas se desfarão em fragmentos. Então aquele povo começou a dar passos em direção a uma organização. E eles deram 3 passos, e eu vou apresentar rapidamente para vocês. Em 1860, eles começaram a ter os primeiros votos, começaram a fazer uma pessoa jurídica. A organização, que estava tudo no nome dos irmãos, das propriedades, começaram a trazer para essa igreja. E eles, em 1860, botaram o nome da igreja. Esse homem aqui, David Hewitt, foi ele que sugeriu o nome, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que foi sugerido esse nome? Por causa de 2 coisas. Primeiro, porque nesse nome teria o elemento da volta de Jesus, o advento. E o segundo, que o sétimo dia é uma referência aos 10 mandamentos. Porque tem 10 mandamentos da lei de Deus, que eles precisam ser seguidos. E o sétimo dia é o sábado, que é o 4º mandamento, que envolve adoração. Então o nome adventista, Ellen White disse, exibe o verdadeiro caráter da nossa fé. E assim eles começaram a se organizar. Primeiro pelo nome. Eu digo para vocês o seguinte, se nós parássemos por aqui, se a história da igreja adventista parasse por aqui, Valdete, ela seria uma igreja congregacionalista. Você sabe o que é igreja congregacionalista? É uma igreja que ela é uma congregação. Você sabia que no mundo tem cerca de 41 mil denominações? Se eu pegar uma caixa de som, alugar um espaço aí, um bar, botar umas cadeiras, botar um terno, uma gravata e começar a pregar e botar lá um nome de uma denominação, é mais uma denominação que foi criada. E essas congregações são congregacionalistas, mas eles não queriam uma igreja congregacionalista. E aqui entra esse homem, chamado Andrews. Ele escreveu um livro ali, chamado O Plano Bíblico. E nesse livro ele apresentou que Deus, lá na época do santuário de Moisés, que tinha as 12 tribos, uma das tribos eram os levitas, e os levitas, eles cuidavam apenas do santuário, do tabernáculo, e eles tinham 48 cidades, que independente da região, eles estavam espalhados em todas as cidades. Por quê? Para eles cuidarem do quê? Das adorações locais. E havia, nesse livro que ele escreveu,
ele falou assim, olha, havia ali um lugar específico para que eles pudessem levar os recursos para que a obra de Deus pudesse se manter. No tempo de Moisés, de Joás, de Ezequias, cortou ali de Neemias, de Malaquias. Então ele falou assim, nós temos que ter uma organização. E aí eles deram um segundo passo. Em 4 a 6 de outubro de 1861, eles fizeram votos. E eles começaram a montar associações estaduais, que eram essas igrejas se unindo. Vai imaginando aqui, VG, nós temos uma igreja adventista no Cristo Rei, nós temos uma no Jardim Glória, nós temos no Paula 2, nós temos mais de 40 igrejas adventistas aqui, você sabia? Mais de 40, só em Várzea Grande. Elas se uniram e criaram associações de igrejas, para que elas pudessem ter a fé. E aqui foi a primeira associação, a Associação dos Adventistas do Sétimo Dia em Michigan. E se parasse aqui, nós seríamos uma igreja regional. Mas aí, diz assim, seremos lançados a um estado de confusão, toda vez que houver necessidade especial de ação conjunta. Temos bons frutos nos lugares aonde a obra se iniciou, por isso, desejo vê-la completa, de modo que garanta todos os seus benefícios ao corpo de irmãos. E aí eles deram o terceiro passo. E o terceiro passo foi de 20 a 23 de maio de 1863. Eles criaram um estatuto para uma associação geral. Fizeram presidentes, oficiais, escolheram o primeiro presidente e um sistema regular de pagamento para os ministros, credenciais, e eles organizaram essa estrutura. Por que eles organizaram essa estrutura? Porque a igreja precisava atingir todas as partes do mundo. A igreja adventista, ela não nasceu de uma briga administrativa. Ela não nasceu assim, vamos criar, vamos brigar. Ela nasceu com um desejo de ela avançar, para que ela não fosse congregacionalista, mas ela seria uma organização, não perfeita, mas que ela pudesse ser uma organização que para os últimos dias do momento da terra, ela teria um propósito mundial de pregar o evangelho a todo mundo. Sabe, Jesus falou assim, lá em Mateus 24, no verso 14, e esse evangelho será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Presta atenção, nós temos aqui a cada sábado um estudo, que nós chamamos o estudo da escola sabatina. Existe uma lição, e para aqueles que estão acostumados, nós damos uma oferta, e essa oferta, ela abençoa países. Por exemplo, eu peguei uma lição, e eu vi que em um ano, abençoou a oferta para que o evangelho fosse pregado em 22 países. Aí eu comecei a contar, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e eu cheguei em 10 anos, nossos recursos foram para 154 países. Em outras palavras, a nossa igreja, ela quer levar mensagem de salvação para todas as pessoas do mundo. Os dízimos, as ofertas, o objetivo é que toda pessoa conheça a mensagem de salvação em Jesus, tenha verdadeira adoração, e essa pessoa possa se ajuntar com o povo de Deus para se preparar para a volta de Jesus. Por isso que Deus está guiando a sua igreja. Eu vou para a parte final, eu quero que você abra a sua Bíblia de novo em Apocalipse. Mais 5 minutos nós vamos encerrar, e agora vai entrar você. Lembra que eu falei que você vai entrar na parte final? Vai em Apocalipse 14. Tá? Primeiro, Apocalipse 12. Apocalipse 12, o verso 17. Diz assim: irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher. O dragão é Satanás. A mulher é a igreja, o povo de Deus, tá? E foi guerrear contra os restantes da sua descendência. Em outras palavras, é muita gente ou pouca gente? Pouca, restante. Quais são as duas características desse povo aí de Deus? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho, o quê? De Jesus. Presta atenção, o povo de Deus no tempo do fim, era um povo, Alessandro, que tem duas características: eles guardam
os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Sabe, os judeus, que vocês estão vendo até essa confusão de guerra, eles guardam os mandamentos de Deus. Mas você sabia que os judeus não acreditam em Jesus? Deus tem um povo do tempo do fim, que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Quem é esse povo? A igreja de Laodiceia, a igreja que Deus colocou no tempo do fim para adoração verdadeira dos todos os mandamentos e seguir a volta de Jesus. Os adventistas do sétimo dia. Agora vai Apocalipse 14. Verso 6 diz assim: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar sobre aqueles que assentam sobre o quê? A terra. Então olha só, a cada nação, tribo, língua. Então ele viu um anjo passando dizendo assim: eu tenho que pregar. E eu vou dizer uma coisa, se eu sou um pastor hoje, e se eu estou pregando para você hoje, isso é porque o anjo de Deus colocou as palavras sobre mim, a boca para que chegasse a você, dizendo: tem que pregar para todo mundo, tribo, nação, língua, reis, para que essas pessoas conheçam. E qual é a mensagem? Verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Lembra de Daniel? Qual que era o tema de Daniel? Deus é o meu juiz. O juízo de Deus é o que? A volta de Jesus. É chegada a hora da volta de Jesus. E aí diz assim: adorai. Olha a adoração. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte e as águas. Presta bem atenção, meu irmão. Presta bem atenção agora nesses versos finais. O verso 12. Leia o verso 12 aqui. Aqui está a perseverança. Por que você acha que tem esse perseverança? Por que você acha que tem essa perseverança? Porque tem muita gente que vai ouvir, que vai até entender, pode até entrar nessa mensagem, mas não vai querer ficar nela, não vai querer perseverar. Então diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos, o quê? E tem a fé em quem? Você viu que repetiu Apocalipse 12, 17, a mesma coisa? Agora, últimos versos, e nós vamos terminar. Verso 14. Tenta imaginar a cena. Diz assim: olhei, e eis que uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem de um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice, o quê? Afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, e disse: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Sabe o que significam esses versos? É Jesus assentado. Ele está lá no santuário. E lá nesse santuário tem uma voz que fala assim: toma tua foice. Chegou a hora de você ceifar. Você sabe que estando aqui no Mato Grosso eu viajo bastante. Eu já percorri todas essas terras do Mato Grosso. E eu já vi as colheitas de soja, as colheitas de milho, algodão, cana, tantas colheitas que nós temos. Aquele que é o lavrador, aquele que trabalha com a terra, ele lança semente, vem a chuva, e tem que vir no tempo certo, e vai crescendo, vai se desenvolvendo, mas quando está maduro, o que tem que fazer? Tem que colher.
Porque se você não colher no tempo maduro, vai acontecer o quê? Vai você perder a colheita. Entenda uma coisa. Quando você olha para este mundo, quando você olha para tudo que está acontecendo, não te parece que já está maduro para Jesus voltar? Quando você olha a questão moral, quando você olha os países em confusão, quando você olha a situação da sociedade caótica, brigas, famílias destruídas, quando você olha assim as loucuras, as doideiras que você vê na internet, situações que você fala assim, não tem mais, o que vão fazer mais? Todas as coisas já apontam que está maduro para que Jesus possa voltar. Você sabe por que Jesus ainda não voltou? O livro de Pedro diz, até fala bem assim, alguns julgam a promessa da volta de Jesus demorada, mas aí diz, não retarda o Senhor a sua promessa, e Ele ainda não voltou, porque Ele ainda está fazendo um apelo a pessoas que possam ter Jesus como seu Salvador pessoal, e possam se salvar. Jesus ainda vê que tem pessoas sinceras e honestas que podem ser adventistas, pessoas que querem ser salvas e viver para sempre ao lado dele, pessoas que são verdadeiros adoradores fiéis, pessoas que querem viver com Deus. Então ainda é um tempo de graça, ainda tem um tempo de salvação. Eu preciso falar uma coisa para você. Eu não conheço o seu nome, eu não conheço a sua história, mas eu quero te dizer que Jesus quer te salvar. E Jesus tem um plano para que você seja um adorador fiel. Quem é a igreja? Não é questão de placa de igreja, não é questão de adventista, é o povo de Deus que se une em adoração para cumprir os mandamentos, a palavra de Deus, ter o testemunho de Jesus, viver com Jesus até que Ele volte. É isso que tem que acontecer lá na tua casa, meu irmão. Tem que se resgatar a adoração na tua casa. Por que está acontecendo na tua casa? Você está adorando Baal na sua casa? Deus está sendo verdadeiro na tua casa? Jesus está para voltar e Ele está querendo resgatar o altar lá na tua casa, para que Jesus seja o centro, para que Ele seja o primeiro, para que Ele seja o primeiro na tua vida, meu irmão. Então Ele está querendo resgatar a tua vida. Então o adore, e esse movimento é para falar para o teu coração assim: eu quero te salvar, eu estou te esperando de braços abertos. Deus vai te salvar. Você vai adorar Ele para sempre quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, você vai adorar Ele para sempre, sempre. Não vai ter mais tristeza, morte, não vai ter mais política, não vai ter mais confusão, não vai ter mais separação, não vai ter mais ódio, não vai ter mais nada. Nós vamos viver para sempre e sempre adorando Jesus. Eu quero fazer um apelo para todo aquele que fala assim: pastor, eu quero ver Jesus voltar, eu quero ser um adventista, mas mais do que isso, eu quero ser um adorador lá na minha casa, na minha vida. Eu estou numa vida totalmente destruída, mas eu quero entregar o meu coração. Sabe de uma coisa? Deus ouve a tua oração. Houve uma mulher que ela estava em pecado, queriam matar ela, queriam apedrejar, mas Jesus não deixou. Jesus livrou ela da morte. Ela era uma prostituta. Jesus falou: eu não te condeno. Jesus salvou ela. Houve um homem que era um ladrão da cruz. Ele estava do lado da cruz de Jesus. Ele era um assassino, ele era um impostor, ele fez tudo coisa errada. Mas ele falou: Jesus, eu creio em ti,
lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Jesus falou, eu te digo hoje, porque você está crendo em mim, porque você quer me adorar, eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Amém? Teve um homem que era chamado Saulo, ele perseguia os cristãos, mas ele encontrou Jesus e ele se tornou Paulo, ele se tornou um missionário de Deus. Eu não sei o seu nome, só de alguns de vocês a sua história, mas Deus quer falar, Jesus vai te salvar. Se você crer, se você entregar o seu coração, Jesus vai te dar a vida eterna, e você e eu vamos adorá-lo para sempre. Amém? Eu quero chamar um grupo de louvor aqui da igreja, que nós vamos cantar um hino, que é uma promessa, uma esperança. 441. Ele fala da volta de Jesus. E se você fala assim, glória, glória, aleluia, Jesus está voltando, e eu quero ser um adorador para sempre do lado de Jesus, enquanto Ele não vem, eu quero ser um adventista, vivendo e crendo na promessa do advento, todos os dias. Enquanto a música vai ser tocada e cantada, você pode ficar em pé, e quando você ficar em pé, é um sinal que você está aceitando essa mensagem da volta de Jesus, e você vai viver adorando Ele todos os dias da sua vida, até a volta de Jesus. Vencendo vem Jesus. Cante. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as tuas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Agora eu quero ouvir as mulheres. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão. Só os homens agora. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Todos juntos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Só esse lado agora aqui. Resposta. De novo. E os remidos triunfantes em fulgor hão de Agora. vencendo tem. Todos juntos. Erga sua mão. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Se você aguenta, fica com a sua mão erguida. Senhor nosso Deus, nós cremos na vitória de Jesus, nós cremos que Jesus voltará, e nós queremos subir e viver para todos sempre, sempre ao seu lado no céu. Ah, Senhor, transforma nós de pessoas normais em adoradores fiéis. Senhor, salva a nossa vida, salva a nossa família, salva os nossos filhos, ó Pai, salva a Tua igreja, leva-nos para a Tua glória, hoje e sempre. Clamamos essa promessa em nome de Jesus, e a igreja diz? Amém. Dá um abraço quem está ao seu lado. Deus te abençoe. Vamos todos juntos adorar e viver para todos sempre com Jesus no céu. Às vezes parece que ser um cristão
Não é fácil em meio à escuridão, ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus